Meus prezados, muito boa noite. Com certeza que nos sentimos inspirados por aquilo que acabamos de ouvir. Franco, obrigado, porque não nos elevou ao céu, mas fez baixar o céu à terra, com certeza. Pela graça do Senhor. Foi realmente um momento muito intenso para nós também aqui. É verdade que nós estamos quase a chegar ao fim dos nossos encontros. É verdade que, ao olhar para ali, nós perguntamos, mas não eram encontros com Jesus? Há algo curioso que, no fundo, eu queria que cada um de nós descobrisse. É que cada encontro é sempre com Jesus. Mesmo quando nos é dito que o anjo do Senhor, se nós fizermos um estudo, nós vamos descobrir que o anjo do Senhor muitas vezes é o próprio Jesus Cristo, não é outro. Nós gostaríamos muito de saudar todos aqueles que estão aqui para mais um encontro, com certeza, com Jesus, de forma diferente também hoje, mas também um pouquinho a partir sempre daquilo que eu vos disse da ideia central da revista. Eu não li toda a revista, mas há, sobretudo, aquilo que é a ideia, que é o centro da mensagem, que nós aproveitamos e depois expandimos sempre, porque também é para isso que fui convidado. Se fosse para ler a revista, os irmãos leriam em casa, não é? Nós faríamos isso em casa. Meus queridos, antes de mais, gostaria desta noite partir imediatamente daqui. Vamos abrir as Bíblias. 1 de Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 11 e 12. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e versículo 12. Okay. Vou esperar que todos possam encontrar. Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistindo das coisas próprias de menino. Pois agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Sendo que o apóstolo Paulo está aqui a falar, aos irmãos de Corinto, nós conhecemos muito aquilo que ele diz, mas há um momento em que ele fala que nós, neste momento, só conhecemos uma parte daquilo que é a nossa vida. E ele evoca esta imagem. Nós vemos a partir de um espelho. Quantos aqui já viram um espelho do tempo do apóstolo Paulo? Não? Como? Não estou a perguntar como é que era. Quantos já viram um espelho do tempo do apóstolo Paulo? Existem 2 exemplares. Um, sabem onde é que está? No Museu do Louvre, em Paris. E o outro está ali na minha pasta. Okay? Querem ver? Então vamos fazer assim. Vamos ficar aí com isso na nossa mente gravado. Não nos esqueçamos desta passagem bíblica. Eu vou-vos mostrar o espelho do tempo do apóstolo Paulo. Mas um pouquinho mais à frente. Está bem? Para já vamos abrir as Bíblias noutra passagem. Salmo 73. E depois voltamos ao espelho. Mas a ideia principal parte do Salmo 73. Okay? É aqui que nós nos vamos debruçar esta noite. É uma oração. Aliás, cada salmo é uma oração que é cantada, que é feita em formato de louvor ao Senhor, mas são orações que alguém as fez. Salmo 73, nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos ler até ao versículo 12, 13. Salmo 73, versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe. Versículo 11. E dizem, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos. Aumentam suas riquezas. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Temos de parar por aqui. Quantos conhecem este salmo? O 73. Quantos conhecem? Preciso ver as mãos. Ok. Conheces? Ok, muito bem. O Salmo 73, vamos dizer que é uma pérola entre todos os salmos. É uma oração que
Se não estivesse aqui, como já disse em outras passagens bíblicas, eu não poderia ser pastor. Se o Salmo 73 não existisse. De verdade. Porquê? Vamos por partes. Primeiro, como é que esta oração começa? Senhor, eu sei que tu és bom. Temos dúvidas disso? Ele também não tem dúvidas acerca daquilo que a igreja lhe ensinou. Senhor, eu sei que tu és bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém... uma coisa é aquilo que nos ensinam na igreja. Outra coisa é aquilo que eu vivo. Não, às vezes não é a mesma coisa. Quanto a mim, porém, diz este homem, o autor desta oração, quase me resvalaram os pés. Ou seja, ele está a dizer, Senhor, na verdade, eu sei que tu és bom, ensinaram-me na igreja, os meus pais formaram-me, eu fui à igreja e eu aprendi, teologicamente, que tu és bom. Mas a realidade é outra, Senhor. E hoje quero te dizer a realidade. Esta é a oração dele. E a realidade é que quase que eu derrapei. Porquê? Porque ele começou a olhar para os de fora e começou a pensar o quê? Quanto mais longe de ti, melhor. Porque eu começo a ver lá fora, o corpo dele está sadio. E eu aqui, doente. Eles estão de bolsos cheios, eu estou de bolsos vazios. E chega a um momento onde este homem tem coragem na sua oração de dizer a Deus, eu na verdade tenho inveja dos arrogantes. Está ou não está na Bíblia? Eu sinto inveja no meu coração. Por outras palavras, o que este homem está a dizer a Deus na sua oração é, Senhor, tudo o que eu vivi contigo até aqui foi em vão. Porque, na verdade, eu olho lá para fora e vejo que eles é que estão bem, estão felizes. Eu aqui, sem dinheiro, sem saúde, tendo inveja deles, e talvez a expressão máxima desta oração se encontra no versículo 12, 13, quando ele diz, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Por outras palavras, o que é que ele está a dizer? Por outras palavras, o que é que ele está a dizer? Não valeu a pena. Não valeu a pena. Por outras palavras, este homem, na sua oração, ele está a dizer a Deus, Senhor, tu foste a pior coisa que me aconteceu. Uau, que oração. Sirley. Teria coragem de fazer uma oração destas a Deus. Tiago. Ana. Tiago, Maria, teriam coragem de dizer isto a Deus. Foste a pior coisa que me aconteceu na vida. Irmãos, teríamos coragem. Imaginem que um pastor, o vosso pastor, chega aqui no sábado, sobe ao púlpito e começa ao sermão a dizer, irmãos, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus tem misericórdia. Eu sei que Deus nos acompanha. Mas quero-vos dizer uma coisa. Ele é bom, mas não é para mim. O que é que faziam? Difícil de imaginar sequer que um homem, pastor, possa subir ao púlpito e dizer uma coisa destas. E, no entanto, está aqui. Salmo 73. Senhor, tu foste a pior coisa que me aconteceu. Inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Quem escreveu este salmo? Quem é que pode ter escrito uma coisa destas? Um pagão, com certeza, irmão. Como? Pedro não. Não é Pedro. Luciano. Um pagão, com certeza. Alguém que não conhece a Deus terá escrito este salmo. Alguém que conhece a Deus frequentemente, que fala com Ele diariamente, não pode dizer uma coisa destas. Senhor, tu és bom, mas não és para mim. Ensinaram-me tudo acerca de ti. Eu sei tudo, mas na realidade eu não sinto. Sabem que uma vez ouvi um senhor, por acaso foi o mesmo pastor daquela mensagem, daquela experiência que eu contei do tanque batismal. Foi o pastor Roberto Mota. Me contou também isto uma vez. Dizia ele que encontrava sempre uma irmã que, quando a cumprimentava, então, irmão, como é que está? E ela, pastor, eu estou muito mal. Olha, as minhas orações não passam do teto da minha cozinha. Sempre assim. E cada vez que encontrava o pastor, a resposta era sempre a mesma. Está tudo muito mal. Olha, as minhas orações nunca passam do teto da minha cozinha. Até que o pastor, já cansado de 5 anos de ouvir aquilo, às vezes também se cansam. Não é? Olhou para ela, olha, irmã, nesse caso, então experimente ir orar para o quintal, pode ser que passe. Não é? Mas sabem que nós rimos, mas isto é sério. Porque às vezes nós temos a sensação e sentimento que nós estamos a orar e que elas não passam realmente o teto da nossa casa. Esta oração passou, garanto-vos. Esta passou.
esta não ficou retida. Nem no coração, nem na mente deste homem. Quem é ele? Asaf. Quem é Asaf? Quem é o Asaf? Sabem porque está escrito lá Asaf, não é? Salmo de Asaf. Como é que sabe disso? Vamos ver na Bíblia então. Vamos à primeira de Crónicas. Primeira de Crónicas. Só uma pessoa, irmão Luciano, não se importa. Primeira de Crónicas, capítulo 15, versículo 16 e 17, por aí. Só uma pessoa, nós vamos ouvir. Primeira de Crónicas, capítulo 15, versículo 16, 17, por aí. Vamos ouvir? Davi ordenou que os chefes dos levitas escolhessem alguns músicos, dentre os quais seus parentes, para tocar instrumentos musicais, com lira, harpas e símbolos, e cantarem com alegria. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes dele, e também Etã, filho de Usaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Obrigado. Asaf aparece aí nessa lista. Quem é ele? Quais eram as responsabilidades? Diga lá, Sirley. Diga. Cuidar do templo. Especificamente aí, qual era a responsabilidade de Asaf? Era a mesma que a sua esposa, não? Ela não é pianista? Também, entre outras. Cuidava da música. Nós não estamos a falar de alguém que não conhece o Deus de Israel. Nós estamos a falar de alguém que tem implicações claras no culto a Deus e que faz uma oração desta. Senhor, tu és bom, mas não é para mim. Foste a pior coisa que me aconteceu. E eu digo-vos, glória a Deus e louvado seja o Senhor por esta oração. Eu não poderia ser pastor em consciência, Tiago, se isto não estivesse aqui. Acreditas? É verdade. Porque o Senhor não procura orações produzidas, fabricadas. Ele procura orações reais, não ideais. E isto ajuda-me a perceber que há momentos na nossa vida, o mais importante é eu ser honesto com Deus. Do que é que me adianta? Nós e vocês jovens, nós estamos, Senhor, eu sei que Tu és bom, obrigado por isto, obrigado por aquilo. Quando nós não sentimos isso, fala de alguma coisa. Estamos a enganar nós próprios. Deus conhece o nosso coração. Aquilo que Deus pede não é impecabilidade, é honestidade da nossa parte. E se nós não sentimos em algum momento, quantas vezes nós, ainda esta semana eu recebi a mensagem de alguém que dizia, eu não sinto Deus na minha vida. Eu não sinto, será que Deus está mesmo aí? A pessoa dizia isto, estou a falar de alguém crente, adventista, já há anos e anos, nasceu na igreja. Isto acontece. Há momentos em que nós sentimos assim. E não vale a pena nós estarmos a produzir uma oração bonita, uma oração com aquelas palavras que nós sabemos que são simpáticas. Não, Senhor, hoje eu sinto isto. Eu sei o que diz a Tua palavra, mas eu não sinto isso na minha vida. E é extraordinário ver este salmo. Mais extraordinário é que ele começa de uma forma e termina de uma outra ainda melhor. Ora, vamos outra vez ao Salmo 73. Salmo 73, agora no final, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Estamos lá? Versículo 28. Quanto a mim, porém, bom é estar junto de Deus. Ora, já ninguém entende nada. Começa a dizer que Deus foi a pior coisa que lhe aconteceu, que sente inveja dos outros lá fora, que inútil foi conservar puro o coração. E agora, chega ao fim do salmo e diz, afinal, Senhor, bom é estar junto a Ti. Anda, como é que ficamos? É bom ou não é bom? Como? Mas reparem, o Salmo 73 abre um espaço na nossa vida. O espaço de nós colocarmos Deus em causa. Sim, dizer, Senhor, eu não consigo sentir nada daquilo que tu tens na Tua palavra. Porque às vezes isto acontece. Nós sabemos o que está escrito, mas não sentimos. As coisas não acontecem como está aqui escrito na nossa vida. Há um propósito claro. Mas nós temos que o dizer a Deus. E isso abre este espaço. E agora, neste momento, Asaf chega ao fim do salmo, este homem que é responsável pela música, e diz, olha, Senhor, afinal, a oração começa de uma forma e termina de outra. Afinal, bom é estar junto a Ti. O que é que aconteceu para mudar? O que é que mudou este homem? Diga. Meus prezados, sabem o que é uma estrutura quiástica? Sabemos. Um quiasmo. Sabemos o que é um quiasmo? Isso, mais ou menos. A Bíblia usa
usa várias formas de transmitir mensagens específicas. E usa muito aquilo, são os hebraísmos, portanto, expressões idiomáticas da própria língua, etc. Mas também usa estruturas que suportam o texto e a mensagem. E um quiasmo não é nada mais que uma estrutura que suporta uma mensagem e que tem claramente uma intenção de transmitir algo importante. Então vejam como é que funciona um quiasmo. Simples. O verso 1 está ligado ao último verso. Reparem, Deus é bom, Deus é bom. Está ligado. O segundo verso está ligado ao penúltimo. O terceiro ao antepenúltimo e sempre assim até chegarmos ao centro. E é no centro que está intencionalmente a mensagem que Deus quer transmitir. Isto é um quiasmo. E o centro é o versículo 17. Notem. Deus não é bom, foste a pior coisa que me aconteceu, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, no fundo, meus prezados, nós vemos as coisas a partir de uma perspectiva humana. Se calhar ele não estava assim tão mal. Vejam, notem uma coisa, vejam o que a revista nos diz. Porque quando nós ficamos a olhar para a nossa vida a partir da nossa perspectiva, das nossas coordenadas, nós só vemos a partir de baixo. Embora o Mestre ensine que Deus faz brilhar o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos, os discípulos têm dificuldade em assimilar a ideia de um Criador imparcial. Pensamos que Deus nos vai tratar de forma especial a nós mais do que os outros. É por isso que às vezes temos essa sensação, Senhor, afinal, não vale de nada. Contigo ou sem tigo, como se diz, às vezes, não vale de nada. Não é? Porque achamos que Deus vai ter, e tem, claro que tem. Claro que tem. Só que a chuva cai sobre os justos, o sol quando nasce é mesmo para todos. É mesmo para todos. E aqui Asaf, na sua oração, ele vai descobrir isso. Ele olha para si, começa a olhar para dentro de si, começa a ver que afinal a sua vida não é nada daquilo que ele projetou, daquilo que ele queria, e começa a olhar, Senhor, afinal isto não está a funcionar. Mas ele só pensa assim, que é a pior pessoa à face da terra, que não tem nada, até ao momento em que entra na presença de Deus. Vocês já se imaginaram daqui a 20 anos, onde é que vão estar? Que idade tens, Maria? Daqui a 20 anos tens 43. Estás mais madura. Ah, maravilha. Já imaginaste o que é que vais estar a fazer da tua vida? Com 43 anos, casada, com filhos, não sei. Não? Tiago, tu sim vais estar casado. Já estás adiantado, pelo menos. Esperas que sim? Ok. Já vais dar, se calhar, alguns netos aqui. Espero que sim. Já pensando, onde é que nós vamos estar daqui por 20 anos? Nós não sabemos nada. Nós temos planos que são muito nossos e devemos fazê-los. Façamos planos. Agora, o problema dos nossos planos é que às vezes nós estamos a fazer, sabem que as medidas do céu, isso dava outra pregação, não podemos falar agora. Mas Ezequiel, se nós formos a Ezequiel, há um momento em que o profeta Ezequiel é chamado em visão a ir ao céu e descobre algo importante. É-lhe dito para ele ver tudo o que está a ser feito no céu, tudo. Para ouvir alguma coisa, ele não ouve nada, só vê. E vê alguém a medir o santuário com medidas e mais medidas. E se nós formos ver as medidas, nem sequer dá para construir um santuário. As medidas estão erradas. Há um outro propósito. Não temos tempo agora. Mas o momento é que quando ele vai ao santuário, ele descobre que afinal as medidas do céu têm um palmo a mais do que as medidas na terra. Vimos tudo ao contrário, estamos a ver tudo ao contrário. Estamos a medir a nossa vida, a fazer os nossos planos a partir daquilo que eu conheço. Mas aquilo que eu conheço, como diz o apóstolo Paulo, é o quê? Vemos como um? Onde é que está o... Temos dois espelhos, onde é que eles estão? Um está no museu do... E o outro está onde? O outro está aqui dentro. E vou-vos mostrar o espelho... Vou-vos mostrar o espelho do tempo do apóstolo Paulo, porque ajuda-nos a perceber esta realidade. Quando nós vamos à presença de Deus, Deus detém as medidas da nossa vida. E nós temos que integrar esta verdade. Precipitamos-nos, às vezes, porque não acreditamos nisto. Vejam como era o espelho do tempo do apóstolo Paulo. Uma lata não, isto é um espelho, faz favor. Consegue ver aqui alguma coisa? Sim ou não? Ok. Anda cá, querida, vem cá. Consegues ver alguma coisa aqui? Ok. Tiago, vê lá se consegues ver o teu rosto. Ajeita o cabelo. Consegues ver? Não? Irmão Luciano, quer ajeitar o cabelinho também?
Meus prezados, uma pergunta. Não tinha reparado. Meus prezados, conseguimos ver? Como é que é? Também quer ajeitar o cabelinho, ajeita lá, irmão Rui, vá. Faz favor. Consegues ver alguma coisa aí? Daqui o risco está torto. Ok. Consegues ver alguma coisa de verdade? Não vês nada? Algumas formas. Ora, aí está. O problema é este, prezados. O espelho que o apóstolo Paulo se refere quando diz que nós vemos por um espelho, era isto. Nós não conseguimos ver de verdade aquilo que nós somos. O espelho do templo do apóstolo Paulo era assim. Eles viam, como é que tu disseste? Umas formas. Era o que eles viam. E quando o apóstolo Paulo está a dizer nós vemos por um espelho, os irmãos entenderam, nós é que não, porque pensamos, um espelho vê-se tão bem, mas eles não viam tão bem. Aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer é a experiência de Asaf. Nós vemos tudo desfocado. Achamos que os outros estão melhor que nós. Achamos que tudo está a correr pessimamente mal. Achamos que, como dizia o próprio Asaf, quanto mais longe de ti, melhor. Mas depois, quando vamos à presença de Deus, quando entramos no santuário do Senhor, meus prezados, aí então, passamos a ver não por um espelho, como pensamos, mas como é. Mas como é. Sabem que muita gente tem saído da igreja, eu vou deixar o espelho aqui, para depois poderem ver. Muita gente tem saído da igreja, muitos jovens, muitos irmãos, porque nem sempre aquilo que está aqui escrito bate certo na sua vida. Mas às vezes temos que admitir que estamos a ver a partir das medidas. Não vamos ao santuário, não vamos à presença do Senhor. Eu tenho tristeza porque há jovens a sair da igreja por isso. Sabem que a parábola do filho pródigo toca-me profundamente. Porque ela trata de um síndrome. Não temos tempo de explorar agora aqui. Mas há um momento em que... Eu não estou a falar do filho pródigo que foi embora. Esses são honestos. Eu estou a falar daqueles que ficam em casa, mas que não aproveitam as bênçãos do lar paterno. Nunca saem de cá. Mas, tal como o outro que foi embora, também estão a desperdiçar as bênçãos do lar paterno. E, finalmente, quando o pai o vai buscar porque o irmão voltou, qual foi a reação? Não quer entrar. Porque quando eu estava aqui, tu nunca mataste sequer o quê? Um cabrito assado. Dá a sensação que se o pai matasse um cabrito assado, ele tornar-se o homem mais feliz do mundo. Por causa de um cabrito assado. Chama-se isto o síndrome do cabrito assado. É verdade. O síndrome do cabrito assado. Senhor, se tu me desses, Senhor, se tu fizesse, eu também faria isto. Senhor, se eu alcançasse, então eu também iria por aqui. E, no entanto, desculpem o termo, figuras trágicas e patéticas somos nós diante do Senhor às vezes. Porque aquele pai vai dizer, tudo o que é meu, se não mataste um cabrito, foi porque não quiseste. Onde é que diz na Bíblia que ele não pode matar? Foi porque não quiseste. Só que às vezes nós estamos a ver pelo nosso espelho. Está tudo desfocado. Tudo desfocado. Um casamento às vezes, acaba por perder os seus fundamentos porque estamos a ver as coisas só a partir de uma perspectiva humana. A escola às vezes não funciona, até quando nós estamos doentes também, é verdade, prezados. É verdade. Tudo. Tudo deve passar por aqui. Até que entrei no santuário do Senhor e vi finalmente as coisas tal qual elas são. Sabem que uma vez eu visitei um casal, entrei às 11 da noite na sua casa e saí de lá... Não, perdão. Sim, 11. Não, entrei às 10 e saí de lá às 1h30 da manhã. Foram 3 horas e meia. E durante 3 horas eu ouvi assim: pastor, o irmão A não presta. O irmão B é pior ainda. O irmão C, desse eu não falo porque... O pastor A não presta. O pastor B também não. E claro, de mim não falaram porque eu tinha acabado de chegar. E durante 3 horas foi isto. E sabem que naquele momento, durante essas 3 horas, nós vamos ouvindo, vamos falando com Deus, vamos dizer assim, mas é possível uma igreja inteira estar toda errada e só este casal estar bem? Senhor, isto não é possível. E Deus diz-me assim, claro que não. Eles estão quase em divórcio. E eu disse, meu Deus, se isso for realmente, se és tu que me estás a dizer isso, eu não lhes vou dizer. São eles que me vão dizer. E agora notem, 3 horas a ouvir isto. No final das 3 horas, já cansados, disse, bom, está na hora, é 1 da manhã, mas ainda ficamos meia hora. Permitam-me só partilhar convosco, antes de sair, um texto bíblico. Eu tinha escolhido, de verdade, já de casa, o Salmo 73. E quando eu comecei a explicar o Salmo, de que nós vemos as coisas a partir da nossa perspectiva, mas quando vamos à presença de Deus, vemos como Deus vê e não como nós pensamos, as lágrimas começaram a correr.
Nela primeiro e depois nele. E foi ela que interrompeu e disse, pastor, não é a igreja que está mal, pois não. Disse, não. Também não é o fulano A, o fulano B, o pastor A, o pastor B, não. E de repente ele próprio diz, não, pastor, quem está mal somos nós. Há 6 meses que não dormimos na mesma cama. Nós estamos à beira do divórcio, estamos em ruptura. Mas naquela noite, pela graça do Senhor, eles disseram, mas hoje nós entramos na presença do Senhor e percebemos que, afinal, bom é estar junto do Senhor. Louvado seja Deus porque não se divorciaram. Conseguiram se reabilitar. Com muito custo, muitos desafios ainda, é verdade. Muitos desafios. Mas louvado seja o Senhor por isso. Deus tem as medidas certas. Não vale a pena ver através da nossa perspectiva. Aquele casal viu a partir da perspectiva do Senhor. E foi extraordinário a forma como Deus trabalhou. Sabem que nós pastores todos, recebemos uma formação incrível. Incrível. Um programa chamado Preparar e Enriquecer o Casal. Para quem vai casar, ou para quem namora, para quem pensa casar um dia, para quem já está casado, é extraordinário. Analisamos 9 áreas fundamentais da relação. Comunicação, resolução de conflitos, por aí fora. Cada pessoa, individualmente, do casal, responde a 260 questões. É rápido, é online, uma coisa simples. Eu fiz em 30 minutos. Há quem faça numa semana, 2, podem fazer até num ano, mas não vale a pena. Depois disso, cada pastor está equipado com essa ferramenta. Se há casais aqui que passam por dificuldades, usem isso. Extraordinário. Acreditem. É mesmo muito bom. Para quem namora e pensa casar um dia, façam-no. Extraordinário mesmo. Porque depois, assim que o casal termina, nós recebemos 2 relatórios. Um para mim e outro para o casal. Entregamos ao casal, explicamos bem o que é que aquilo significa. Há um gráfico geral que mostra as forças do casal, dos 9 itens principais, as forças do casal e as áreas que devem ser desenvolvidas e trabalhadas. A partir daí, trabalha-se área a área, com exercícios extraordinários. É uma forma que o Senhor tem de nos ajudar a ver não pelo nosso espelho, mas a ver pelo espelho do Senhor. Se há casais aqui, procurem isso. É uma ferramenta que Deus colocou à disposição da Igreja Adventista e que é tremenda. Mas para já, Deus é bom, mas não é para mim. No final, afinal, bom é estar junto a Deus. Isto é o que Deus faz na nossa vida. Vem-nos trazer a clarividência para percebermos que, afinal, o Senhor ainda está connosco. Que Deus possa abençoar-nos, nos possa fortalecer e possamos ir à presença de Deus, ao santuário e permitir que Ele possa deixar as coordenadas para o nosso GPS, para a nossa vida. Que Deus abençoe. Amém.